A graça e a paz de Cristo para todos os irmãos e amigos. É com muita alegria que gravo mais um vídeo para o canal Pastor Anderson Machado no YouTube. Você pode ir lá, conferir, se inscrever no canal, compartilhar os vídeos, deixar o like e também os seus comentários. Isso nos ajuda bastante, nos fortalece e nos enche de motivação e graça para continuar fazendo conteúdos para o canal. O propósito primordial com esse canal, como eu tenho falado, é pregar a palavra de Deus de uma forma muito objetiva, muito clara, pois eu entendo que na palavra de Deus há poder para poder curar, libertar e transformar a vida do homem. Eu creio desta maneira, trago isso na minha consciência e acredito demais que Deus, através da sua palavra, Ele faz obras grandiosas e maravilhosas. Nessa reflexão eu quero ler um texto aqui no livro de Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo de número 2 e 3, que diz assim: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Versículo 4. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, e ele disse: Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, foi a resposta de Moisés perante a extraordinária visão que ele teve no Monte Horebe, o Monte de Deus. A história de Moisés é uma história muito profunda, é uma história de um conteúdo muito poderoso, e dentro dessa reflexão eu quero fazer um breve resumo do que levou Moisés até a esse encontro inesperado. O texto sagrado vai dizer que Moisés teve alguns problemas na sua infância, e devido a esses problemas, em que o faraó do Egito deu ordem para que todos os meninos fossem mortos, ele foi criado na casa de Faraó, pela filha de Faraó, devido a uma estratégia que a mãe de Moisés teve para poder salvaguardar a sua vida. Moisés ficou sendo criado pela filha de Faraó, e quando ele estava aproximadamente com 40 anos de idade, ele teve um grave problema no Egito, porque Moisés matou um egípcio. E devido a essa transgressão de Moisés, ele foi obrigado a sair do Egito, a fugir do Egito e ir para a terra de Midian. Na terra de Midian, ele se casou com a filha do sacerdote de Midian, Jetro, constituiu família, estava habituado à terra, até que em um certo dia ele apacentava as ovelhas de seu sogro Jetro no Monte Horebe, quando de repente ele percebeu que uma sarça era um arbusto espinhoso. Essa sarça, ela ardia em fogo, mas
não se consumia. Essa visão extraordinária, né, de Deus nessa sarça chamou a atenção de Moisés. Porque o texto vai dizer, no verso 2, que o Senhor apareceu para Moisés. Moisés já estava com 80 anos, já havia se passado 40 anos que ele fugia da terra do Egito, que ele fugira da terra do Egito. E Deus aparece para ele nesse momento da sua história. Deus aparece de uma forma muito grandiosa, numa sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. Dessa maneira, contextualizando isto como a primeira lição, é dessa maneira que Deus age, é dessa forma que Deus trabalha. Primeiro, Deus nunca vai se submeter ao tempo do homem. E segundo, Deus nunca vai se submeter à maneira, às formas humanas. Deus, ele aparece no tempo dele e Deus, ele fala da forma em que ele havia determinado e no tempo que ele havia determinado. Moisés viu a visão e com muita curiosidade ele quis se aproximar, ele quis chegar próximo. E Deus fala: Moisés, Moisés, como quem dizendo: Moisés, eu sei quem tu és. Moisés, não esqueça das suas origens. Deus fala com ele e pede para ele tirar as sandálias dos seus pés. A segunda lição está nesse pedido de Deus para Moisés: tira as sandálias dos teus pés. O que aquelas sandálias representavam? Nos 40 anos que Moisés ficou na terra de Midian, a única coisa que restava na vida de Moisés era aquelas sandálias, que segundo os sábios judeus em suas tradições, era a sandália que Moisés havia trazido do Egito. Eu quero contextualizar isso, esse pedido de Deus a Moisés, para a nossa vida. Porque há momentos na vida da gente que a nossa comunhão com Deus, ela não é mais ampla e mais íntima, porque ainda trazemos coisas que pertencem ao mundo para dentro do nosso coração, para dentro da nossa vida. E eu creio que todos os dias o Espírito de Deus fala conosco: tira do teu coração as coisas que não agradam a Deus. Porque nós sabemos muito bem que quem é amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. A amizade do mundo constitui-se inimizade com Deus. Para Moisés chegar mais perto da visão, para Moisés se aproximar e ouvir a voz, os projetos, o objetivo que Deus tinha na vida dele e através da vida dele, ele precisava tirar as sandálias dos pés dele. A verdade é que todos nós temos coisas que precisamos tirar das nossas vidas. Isso é uma questão muito particular. Isso é você e Deus, Deus e você. Isso é uma questão da consciência do homem saber aquilo que precisa ser tirado. No caso de Moisés, Moisés precisava tirar as sandálias. No seu caso, você sabe o que precisa ser tirado. Porque Deus, ele é amor. E o amor de Deus é tremendo, é maravilhoso. E dentro desse amor, ele sempre quer estar mais próximo. Ele sempre quer estar bem perto. Ele sempre quer ter com o homem uma comunhão plena através da sua graça. Porém, é necessário tirar as sandálias. E aí você, em suas orações, em suas meditações, você começa
a perceber, comece a perceber o que precisa ser tirado da sua vida. Porque Moisés, ele tira as sandálias e se aproxima, sente temor. E Deus começa a se apresentar para ele como o Deus, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ou seja, Deus estava falando para Moisés, eu sou o Deus da aliança. A aliança não foi quebrada. Você vai fazer isto, você vai livrar o povo do Egito e a minha mão vai ser com você, Moisés. E para concluir esse texto que me chama a atenção, está aqui exatamente no versículo 12 que Deus disse, certamente eu serei contigo. Quando Deus aparece, quando Moisés tira as sandálias e Deus começa a falar, Deus faz uma promessa, eu serei contigo, Moisés. E é assim que Deus é. Deus, ele tem um projeto. E se ele tem um projeto, ele vai até o fim com aqueles que se submetem ao projeto dele. Se submeta ao projeto de Deus. Faça a vontade de Deus, porque Deus será contigo. Que Deus te abençoe de uma maneira muito especial. E não se esqueça, aquele que não sai para lutar, jamais levantará o troféu da vitória.